Então, boa noite. Meu nome é Chacal, Ricardo de Carvalho Duarte, e quero agradecer ao César o convite para estar aqui trocando ideias e falando contando um pouco da minha experiência de falador de poesia, já desde 75, quase 40 anos. Que é o que eu me considero um falador de poesia. Antes de começar a contar mais detalhadamente essa trajetória de quase 40 anos nessa área de performance, talvez seja um termo mais atual, como apresentador dos meus poemas oralmente, eu queria dar alguns exemplos do que eu considero. Na verdade, eu não considero, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. A diferença entre o texto escrito e o texto falado. Quando que o texto falado pode acrescentar uma camada de significação, iluminar o texto escrito. Isso é que eu tenho pensado já há muitos anos. Por que a gente fala os poemas? Por que apenas não escreve? Se o signo escrito e o signo oral são semelhantes. Eu acho que a gente fala porque ajuda a clarear o texto escrito, ou talvez seja de uma outra área, essa área híbrida, anfíbia, entre o teatro, entre o canto, entre a música, a entoação dos poemas, ou a fala dos poemas. Então, vamos começar com esses dois exemplos que eu trouxe, para a gente pensar e sentir, mais do que pensar, sentir a diferença do texto escrito para o texto falado, sem valorizar se esse é melhor que aquele e tal. Eu acho que os dois se complementam, muitas vezes. Mas eu queria que houvesse, parte de vocês, um pouco, esse exercício da leitura e da audição. E depois eu deixo a vocês mesmos a conclusão de que vocês vão concluir. Não quero concluir por vocês. Então, pedi para distribuir um texto do Haroldo Campos, do Galáxias. O texto é o jornalário. E queria que vocês fizessem uma pequena leitura silenciosa dele, com alguma atenção e tal, e vejam essas características do texto. Todos estão com texto aí? Tem alguém que está sem texto?
chegar mais alguém aqui. Tá. E esse, como eu pedi, você distribui esse outro aqui. Eu queria que vocês ouvissem o texto, então, agora na voz do Haroldo Campos. No jornalário, no horário, diário, semanário, mensário, anuário, jornalário, moscas pousam. Moscas iguais e foscas, feito moscas iguais e foscas, feito foscas iguais e moscas. No jornalário, o todo dia entope como um esgoto, e desentope como um esgoto, e renova, mas não é outro. O todo dia, todo diário, ostra, crescendo dentro da ostra, crosta, fechando dentro da crosta, ovo, gorando dentro do ovo. E assim reitero, zero com zero, o mero, menstro mensário do jornalário, jangam de baratas nos canais competentes, onde o tal é qual, gânglio de traças nos trâmites convenientes, onde o qual é tal, lama de lesmas nos anais recorrentes, onde o igual é tal qual, e os banais semoventes, e os fecais incidentes, e os fatais precedentes, mesas de aço, resmas de almaço, traços de lápis, raspas de borracha, máquinas metralham, tralhas tralham, estraçalham, estralham, mar morto de esgoto, fossa negra onde o dia rola, onde rola o diário bebdomadário, onde o dia cola os cacos iguais, os nacos iguais, os ábacos iguais, os cálculos iguais, nesse infernalário jornalário de miúdas nugas, de intrigas tricas, de nicas verrugas, il sol tace, o sol cala no mictório, entre bolas de nafta, formol e soda cáustica. O mesmo se repete, o mamute mesmo, pastando ervas verdoengas, xadrez dos dias iguais, descargas iguais, onde um é o outro, jornalário, necrosário, mas o livro é poro, mas o livro é puro, mas o livro é diásporo, brilhando no monturo. E o cotidiano, o coito diário, o morto no armário, o saldo e o salário, o forniculário, o dédalo diário. Mas o livro me salva, me alegra, me alaga, pois o livro é viagem, é mensagem de aragem, é pluma paisagem, é viagem, viragem, o livro é visagem, no infernalário onde sul salário, um abdomerdário, dromerdário, hebdomesmário, onde nada é vário, onde o mesmo esma, mesma, miasma, marasma, manadas de mesmo em resmas paradas, em pardas maremas, e raspas borracham e dátilos tralham, grafam, resvalam, o depois e o antes depois, depois do antes, o depois antes do depois, o hoje, amanhã, ontem, o anteontem, o antemanhã, o trazantontem, o trazantemanhã, que é hoje ou foi ontem, ou depois será, pois aqui é zero, cota zero, a zero, igual no vário, feito fetos iguais e moscas, feito foscas iguais e fetos, feito fatos iguais e fatos, e natos e netos de natos, e o curso recursa, o neto renata, reneta, repete a veneta dos fatos, iguais e fetos, iguais e foscos, iguais e moscas. Mas quem diz que a viagem? Quem diz que a miragem? Quem diz que a viagem? Metrônomos medem, diafragmas fragmam, nada se perde, nada se excede, a crosta descasca, mas ainda é crosta, coagula e recrosta e descasca e se encrosta para novo esforço, que assim é a ostra do esgoto, onde tudo se frustra, onde o novo gora, como o ovo gora, o jangal diário, o serve-salário em copos diários, o self-serviço da fome a crediário, o diário, mensário, o urinol estuário, onde a fosa é fossa, o fecal vário, onde a fossa é fezes, tal e qual e tal qual e tal, igual a igual. Jornal, jornada, anos, anuário, menstro, mensário, setimesmário, moscas no aquário, onde sua o salário.
mas a paragem, mas a mensagem, mas a visagem, mas a viragem, mas a viagem. Bem, eu confesso que sempre tive muita dificuldade de entrar nas galáxias do Haroldo. Por falta de pontuação, o texto ser todo corrido, e são vários e vários cantos, eu ficava um pouco atordoado. No início, até ele gravar esse CD. Eu não sei exatamente quando gravou, mas foi um tempo depois, um bom tempo depois de ter publicado o livro. E a voz dele, porque aí quando ele fala o texto, ele dá as pausas normais, né? E aquilo então me iluminou o texto. O texto é de uma beleza, quer dizer, eu acho, de uma beleza incrível, quase todos os cantos, né? Mas eu tinha essa dificuldade, porque ele só, o texto escrito, ele não me dava as pontuações, não me dava as respirações do texto. Então foi preciso ouvir ele falando o texto, anos depois, através do CD que foi produzido pelo Arnaldo Antunes, para esse texto se iluminar. Esse é um dos exemplos que eu acho, para mim, bem nítida, a complementaridade do texto escrito para o texto falado, que um ajuda a iluminar o outro, né? A voz, no caso, além de reforçar uma certa dramaticidade no texto, que o Haroldo dá também, ajuda a gente a perceber melhor o texto, as pausas, o ritmo que ele fez questão, porque essa coisa barroca e vertiginosa do texto do Galáxias, ele realmente não pede uma pontuação. É quase que para uma leitura quase que contínua e corrente, assim. Então, mas quando ele fala o texto, ele cria esses intervalos, essas pausas, enfim, a respiração do texto, que é muito importante. A gente se utiliza da pontuação para isso. Esse foi um dos exemplos. Eu queria dar, em seguida, um outro exemplo, um pouquinho mais curto, de um poema, é um texto de um livro, Amor, do meu amigo André Santana, e que eu também tinha dificuldade. Eu comentei isso com ele hoje. Eu tinha dificuldade de entrar nesse texto, porque ele também tem várias reiterações e repetições, e ele lido me causava Aí está só um fragmento dele, queria que vocês lessem, então, novamente, e percebendo essa diferenciação do texto escrito para o texto falado, para depois a gente desenvolver essa conversa.
Então, eu queria... Podemos passar para a parte de áudio e vídeo também, que eu gravei esse trecho da apresentação dele na Feira de Frankfurt, agora, coisa de um mês atrás. Zico, lá na Barra da Tijuca, ficha do feijão que a empregada do Zico faz, e o filho do Zico, lá naquela escola, escrevendo aquelas palavras todas, e aqueles cineastas fazendo filmes, e aqueles pintores pintando quadros, e explicando aqueles pintores pintando os quadros, e aquelas palavras todas, e aquele compositor americano, e o Maradona lá no Tahiti, com aquela loura, e o Maradona lá no México, marcando aqueles golaços, e o Freud fumando aquele charuto, explicando todas aquelas coisas, e aquela mulher com a buceta deitada naquele divã da casa do Freud, e aquelas palavras daqueles caras lá no Oriente. Os paus daqueles monges integrados ao todo, e aqueles monges lá não pensando em sexo, e aquele garotinho lá na Suécia, olhando aquelas bucetas que tinham nas revistas suecas, e toda aquela angústia. Aquelas mulheres e todas aquelas bucetas daquelas mulheres. Bem, como falei, eu tinha uma certa dificuldade de ler esse texto, porque aí só está um trecho bem pequeno do livro, que é o Amor, né? O livro é o Amor. O primeiro livro do André Santana. E quando eu vi essa apresentação dele em Londres, para mim o texto também ganhou uma força, porque não só pela leitura do próprio autor, quanto também pela interpretação que ele dá ao texto. Esse texto também, de certa forma, como o jornalário do Augusto de Campos, ou do Haroldo, é vertigem, são textos de vertigem, assim, para você ler sem pontuar muito. E a leitura do André, essa leitura aí, ela tem essa carga vertiginosa, mas, ao mesmo tempo, tem humor, tem um certo exagero que já é do texto mesmo, ele carrega a tinta fazendo esse discurso meio dramático e irreverente, sarcástico. E eu fiquei muito feliz com essa revelação. Foi outro texto que, para mim, foi revelado através da versão falada dele. Eu não sei se dá para passar isso nesse pouco tempo. Isso, na verdade, são mais para oficinas que eu dou e que eu estou dando lá no Rio. Seria um trabalho mais para oficinas do que para uma palestra propriamente dita, porque na oficina você pode desenvolver esses assuntos mais tempo, pode trabalhar com mais calma com os alunos e tal. A oficina que eu estou dando atualmente lá na UERJ, no Rio, tem o mesmo nome dessa palestra, que é Fala a Palavra. E é justamente essa... a busca desse entendimento de que a palavra escrita, ou a palavra falada, ela não é apenas o poema escrito, lido em voz alta, como a academia muitas vezes nos faz crer. Poesia falada é você ler um texto, isso na visão acadêmica. Quando eu acho que, já com 40 anos de prática de poesia falada, eu acho que ela tem um outro estatuto ali, que ela não está ligada só à poesia escrita.
ela está ligada ao canto, ela está ligada ao teatro, ela está ligada a próprias artes plásticas, porque tudo isso, quando o receptor passa de leitor para ouvinte ou espectador, ele está trabalhando com outros sentidos, né? O ouvido entra aí com uma força muito grande. Então, tudo que está em cena é significado, é significativo. O figurino, o movimento, o gesto, a luz, tudo isso tem carga de significação. Quando na poesia escrita, é mais a coisa da leitura, do olho. Apesar de também ter outras interferências, sempre vai ter. A interferência do lugar que você está, do silêncio ou não com que você lê. Todos esses elementos também influenciam tanto na leitura quanto na audição do poema. Se o som tá melhor, se tem acústica, se não tem, se o microfone está funcionando ou não. São esses vários elementos que... Agora, esses elementos são mais circunstanciais, assim, dependendo do lugar onde você esteja, da acústica do lugar, do equipamento técnico com que você trabalha. Mas tem a coisa que é própria da apresentação falada, que é própria do canto também. É o volume de voz que você usa, são os timbres, são a cadência, o ritmo que você usa, as pausas que você faz. Tudo isso são elementos próprios da poesia falada, que na poesia escrita a gente não encontra. A poesia escrita a gente usa muitas vezes como uma pauta para uma leitura, uma indicação para a leitura, mas ela tem aquele caráter próprio. Por que eu insisto nisso? Eu comecei a escrever em 1971. Meu primeiro livro chamou-se Muito Prazer e foram 100 cópias em mimeógrafo. A minha formação não é uma formação literária. Eu me formei em comunicação, teoria da informação e editoração, em 77, mas a minha formação poética vem muito mais através da música do que da poesia, do livro. Foi assim, gostava muito de ler e lia, mas mais romances, um ou outro romance. Poesia eu lia muito pouco. Eu acho que a poesia é mal dada nas escolas, você fica com a impressão que a poesia é uma coisa séria, uma coisa solene, formal, quando ela não deve ser isso, inclusive. Pode ser outra coisa, mas na escola você aprende essas escolas e essa poesia que está dentro do inconsciente, do imaginário brasileiro e mundial, essa coisa da poesia com essa coisa séria, solene e formal, que você fala de paletó e gravata e escreve de salto alto. Eu fui aprender que isso não era verdade depois lendo Oswald de Andrade, em 1970, quando eu entrei para a faculdade. A minha formação, então, é muito mais ligada à música. Lá em casa se ouvia muito música. Meu pai era um gaúcho, dançarino de tango, gostava de cantar aquelas milongas, e era a época do rock and roll e da tropicália e do samba. Tudo isso me chamava muito mais para a poesia do que propriamente o livro, né? Então, a poesia entrou muito mais pelos meus ouvidos do que pelos olhos. E a poesia, a música popular brasileira
tem um nível de letras assim muito alto, né? Desde que o samba é samba, né? Desde as marchinhas de carnaval, que eu adorava, isso tudo é da minha formação poética, né? As marchinhas, o samba, depois bossa nova, depois a Tropicália, que foi muito forte para mim, e aí toda a música internacional também, com Beatles, Stones, Bob Dylan, o rock, principalmente internacional. Isso que fez minha cabeça, a minha formação é essa. A minha página em branco é um palco vazio. Eu tinha muito mais o contato com a poesia através de um espetáculo, de um show, dos centenas de shows que eu fui ver, do que propriamente com um livro de poesia. Até porque, naquele período, isso acontece... Meu primeiro livro foi de 1971. Então, todo esse período, o espírito da época, né, era contra a cultura. Eram aqueles movimentos que negavam o cânone oficial e queria subverter tudo, transgressão, e tudo isso era praticado naquele período. Então, o cânone, os grandes poetas modernistas do cânone, né? Drummond, Bandeira, Cabral, Vinícius, esses a gente bloqueava, porque naquele momento era quase como uma posição política, uma postura política, de negar o cânone, negar a tradição e buscar um outro tipo de referência. E as referências que a gente tinha era através da música, através do rock, através da tropicalismo, através do samba de morro, coisas que eram marginais, de certa forma, né? Era uma cultura do contra. E foi essa água suja do Rio que eu fui beber para publicar esse meu primeiro livro em 71. Em 72, publiquei um segundo livro para ir para Londres, porque a situação estava esquisita no Rio. Muita perseguição da polícia. Não era nenhuma por terrorismo ou coisa parecida, mas era um outro tipo de terrorismo. Era essa relação com drogas e com outras coisas e tal. E a polícia, que já tinha desbaratado a luta armada, transformou aquele aparato militar para perseguir o pessoal que não queria cumprir a ordem unida, né? Que tinha essa coisa mais transgressora, do comportamento mais transgressor. E que, em 3 palavras, era sexo, drogas e rock and roll, que era a trilogia, a Santíssima Trindade da transgressão e da contracultura na época. E aí eu fiz um livro chamado Preço da Passagem, justamente para ir para Londres, e não consegui vender quase nada, mas meus pais completaram o valor da passagem, e lá fui eu. E lá, em 73, eu tive o prazer, uma coisa que mudou a minha vida, apesar de ter visto vários e vários shows de rock, porque isso era um dos motivos para eu ir para Londres, escolher Londres naquele período. Eram as bandas que eu queria ver e que não vinham para o Brasil na época. Então, vi Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, aqueles mega grupos dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. Mas o show que mais fez minha cabeça, na verdade, não foi um show de música, foi um show de poesia.
que era um festival internacional de poesia. E então entravam os poetas, primeiro, segundo, terceiro mundo, todos de paletó e gravata, todos circunspectos, com aquela coisa solene da poesia, né? Paletó e gravata, com a voz impostada, a voz embargada, e mandava aquele texto. Eu, como não falava, não entendia direito o que eles falavam, porque eu entendia pouco inglês, e é difícil você entender poesia falada em outra língua. Eu percebia mais essas relações que eles tinham com o poema, as roupas, a entonação, todos de paletó e gravata. Tanto fazia ser um africano, quanto um russo, um canadense, todos com aquele mesmo tipo de respeito, né, em relação à poesia. Quando entra o Ginsberg, Allen Ginsberg, o poeta beat americano, que nessa época já era uma lenda viva, que lutava contra a guerra do Vietnã e tinha aquela coisa dos mantras orientais. Ele era um dos papas da contracultura. A contracultura, um dos grandes pilares da contracultura, com certeza, foi Allen Ginsberg. E aí ele entra com um macacão surrado, uma barba desgrenhada, uma muleta, perna engessada, e começa a cantar, né? Ele dava umas gargalhadas. Eu não recordo exatamente se ele lia ou se falava. Imagino que ele já falasse, porque ele era sempre convidado nessa época, no mundo inteiro, para fazer seus recitais. Então, ele com certeza já devia estar decorado pelo menos alguns trechos do Uivo, que é o poema que ficou mais conhecido dele. Eu vou falar um trechinho desse poema que eu falo na peça que eu faço há um ano lá no Rio. Volta e meia viajo com ela, apresentei lá em Frankfurt. E tem um trecho da peça que é como se ele estivesse falando. Então é assim, I saw the best mind of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the necros streeted down, looking for an angry fix, hipsters de cabeça de anjo, ansiando pelo velho contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite, que foram expulsos das universidades por serem loucos e imprimirem ódios obscenas nas janelas do crânio, sonhando com álcool, drogas, caralhos, intermináveis orgias. Álcool, drogas, caralhos, intermináveis orgias. Eu, quando vi o Ginsberg, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco porque eu já tinha 2 livros publicados, mas não sabia como passar da palavra escrita para a palavra falada. As referências que a gente tinha no Brasil eram as referências que se tem em quase todo lugar, que a poesia tem que ser uma coisa séria, formal, com a voz impostada, aquele tom meio teatral. E aquilo não servia para o tipo de poesia que a gente escrevia. A nossa poesia queria leveza, queria mais agilidade e, principalmente, simplicidade, né? Não tinha porquê. Os poemas que eu escrevi no meu primeiro livro são vários, na verdade, né? Mas eu vou falar alguns para sentir um pouco o tom com que a gente escrevia assim, nos anos 70. Esse livro saiu em 71. Eram poemas curtos que tentavam ser engraçados ou leves,
mas tentava um humor à moda oswaldiana, à moda Oswald de Andrade. Então, tem um assim: prezado cidadão, colabore com a lei, colabore com a light, mantenha luz própria. Esse é um. Tem um outro: é proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. Outro. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Isso chama-se rápido e rasteiro. Esse chama-se Como é Bom Ser um Camaleão. Diz assim: quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão e ficar em cima de uma pedra espreitando o mundo. Se o inimigo espreita, me finjo de pedra verde, cinza ou marrom. Se sinto fome, pego um mosquito com a minha língua comprida. E de tardinha, quando o sol esfria, dou um rolé por aí. 5. Esse foi o primeiro que eu escrevi, depois da leitura do Oswald. Diz assim: da orelha esquerda de Moisés saltava um duende capenga nas noites de lua cheia. Da orelha esquerda de Moisés saltava um duende capenga nas noites de lua nova. Da orelha esquerda de Moisés saltava um duende. Da orelha esquerda saltava um duende. Isso é uma versão nova que eu acabei de fazer para esse poema, na verdade. Ele é só aquela parte. Da orelha esquerda de Moisés saltava um duende nas noites de lua cheia. Que na verdade é lua nova, mas eu falo cheia, nunca sei se é cheia ou se é nova. É um problema em relação a esse poema. Um outro poema. Isso tudo foi do meu primeiro livro. Tem um diálogo entre um inhame e um aipim. Quer dizer, são coisas que não dá para você falar com a voz embargada, com a voz impostada. Não ia sair direito, né? Esse diálogo do inhame e aipim, por exemplo. Ai de mim, aipim. Ô, inhame, a batata é uma puta barata. Deixa ela pro nabo nababo que baba de bobo. Transa uma com a cebola. Aquele hálito, que hábito, me faz chorar. Então transa uma com a cenoura. É coradinha, mas muito enrustida. A abóbora está aí mesmo. Abóbora. Como eu gosto de abóbora. Falou o inhame, eu vou sair por aí. Vou pegar o meu gorrinho e sair por aí atrás de uma abóbora maneira. Até mais, inhame. Até mais, aipim. Muito triste isso. De uma tristeza espanhola. Então tinha que arrumar um jeito de falar essas quimeras, essas fotopotocas, por exemplo. Tinha que arrumar um jeito, e aí não tinha uma referência. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha contato nenhum com o poeta. Os músicos que poderiam falar poesia, eles cantavam poesia. Via um show do Caetano, do Gil, eram maravilhosos, saía dali feliz da vida, mas a poesia era cantada, ela não soava assim. Eles chegaram a fazer experiências muito interessantes em discos, mas não faziam no palco, que era o acrilírico do Caetano e Objeto Semi-Identificado do Gil, no segundo long play de cada um. O Objeto Semi-Identificado com Rogério Duarte. Eram belíssimas, mas não apareciam em show. Então, ao vivo, você não tinha uma referência de poesia. A referência que se tinha era aquela, assim,
poeta, aquele nosso vício de bacharel. Então, aqueles poemas cheios de pompa, né, e solenidade e tudo. Então, para esse tipo de poesia, não funcionava. Para um Ai de Mim, Aipim, esse tipo de tom não funcionava. Quando o Ginsberg apareceu falando daquele jeito os poemas, ele tinha um segundo poema, ele começou com um uivo, que ele dava gargalhadas no meio do poema. Ele trabalhava muito com onomatopeias, né? que é próprio da palavra falada, né? A coisa do som imitando extravasando, né, um determinado sentimento, as expressões. Então eles carregavam um pouco nisso. Era o som da gargalhada, era a própria gargalhada e tal. E aí ele num segundo momento, ele diz que vai falar um blues. Então ele tira da bolsa dele uma sanfoninha e começa e aqui na vertical ele fica marcando o som, e aí ele entoa um cântico, um espírito, né, da tradição religiosa americana. E aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo, porque não era nem a fala do poema, nem o canto, né? Era uma coisa entoada. Me lembrou muito Bob Dylan, que era um dos meus ídolos na época, sempre foi, né, até hoje. Só que mais falado do que cantado, né? Era mais entoado do que o Dylan, que já, apesar de ser quase falado, já era mais cantado. E não é à toa que eram amigos também. Aquela época era muito rica, né, do contato entre os artistas, né, nos Estados Unidos. No Brasil também, né? Uma outra época. E aí, quando eu voltei para o Brasil, final de 73, fiquei um ano na Europa. Quando eu voltei, o movimento já tinha se alastrado, né? Os livrinhos em mimeógrafo, tudo aquilo já estava circulando pelo Brasil nesse um ano que eu fiquei fora, porque era um processo muito barato e muito subversivo mesmo, porque não passava pelo crivo de um editor. Aquilo, quem quisesse fazer um livro, naquela época, muita gente queria, porque muita gente queria se manifestar contra a ditadura. Isso foi em 72, né? Fase negra da ditadura. E então era só ter acesso a um mimeógrafo, e ali rodava aquilo, grampeava, separava as folhas, grampeava e saía distribuindo. Aquilo fugia ao controle do sistema. Aquilo era altamente subversivo, porque não tinha justamente isso, o controle. Era quase o que hoje a gente tem com a internet, o P2P, né? A coisa ponto a ponto. Você tem uma informação, você passa para uma outra pessoa sem precisar ir a algum lugar que centralize essa informação e repasse. É pessoa a pessoa, é ponto a ponto. E era aquilo que a gente fazia com o mimeógrafo. A gente escrevia, imprimia, separava, grampeava e saía distribuindo. E aí as pessoas enlouqueceram com aquilo, porque era fácil. Você com uma ditadura nas costas, vendo aquele monte de crueldade sendo feita, pessoas, amigos desaparecendo e uma série de coisas. Todo mundo querendo falar. E aí, no Brasil inteiro, aquilo se alastrou. Ganhou um caráter de movimento. Não é à toa que é considerada a última
escola literária, mas isso é coisa já da academia, tempos depois. Mas demonstra um pouco a força que aquilo teve, a penetração que aquilo teve naquele período, nos anos 70, que gerou o nome de poesia marginal, a partir da segunda metade dos anos 70. Mas aí, voltando ao Ginsberg, voltando à poesia falada, que é isso que eu quero concentrar mais, a gente uma vez foi convidado por uma livraria lá no Rio, chamada Livraria Muro, que era a livraria que aceitava os livrinhos da gente em consignação. Então, a gente fazia os livrinhos e saía vendendo, distribuindo de mão em mão, mas era bom ter ele em algumas livrarias, que a pessoa pudesse passar lá e tal, e comprar. Então, algumas livrarias tinham essa abertura para a gente, que deixava em consignação. Se vendesse, eles passavam a grana para a gente, tiravam deles, ou, se não vendesse, devolvia o livro. Tudo eram esquemas bastante informais, assim, né? que não cumpriam aquela trajetória oficial do livro. Qual é essa trajetória? Você escreve, vai no editor, o editor avalia, se ele gostar, edita, se editar, chama lá para o lançamento o escritor, e a função do escritor termina ali. É a editora que se encarrega de distribuir o livro para uma distribuidora, essa passa para os livreiros, e o escritor, o poeta, fica tendo que já pensar no outro livro. Ele perde o controle, o contato com o trabalho dele. E nesse esquema, não. Nesse esquema, o poeta participava de todo o processo, né? Da confecção do poema até a entrega para o leitor. Então, voltando à livraria, essa livraria Muro, em Ipanema, que aceitava os nossos livros em consignação, convidou a Nuvem Cigana, que era o grupo que eu fazia parte, que era um grupo de poetas, arquitetos, músicos e tal, que foi muito forte no Rio naquele momento, convidou a Nuvem para fazer uma mostra de poesia nessa livraria. Uma mostra de arte, não era uma mostra de poesia, uma mostra de arte. Então, a gente topou, porque a gente adorava a festa, sabia que ia ser uma festa. Só que a gente não sabia como entrar poesia. Sabia que ia ter voz e violão, podia ter uma coisa de dança, uma exposição de fotos e desenhos, uma projeção de Super 8, algum audiovisual, uma poesia, como que ia entrar? Ninguém sabia, porque as referências eram aquelas que a gente tinha. Dor de peito, tal, voz impostada. E essa referência não servia. Naquele período era muito radical, ou se era careta ou se era doidão. Não dava, não se misturava. E essa era uma prática de careta, essa leitura solene, formal, paletó e gravata. Então, a gente, não, desse jeito não dá para fazer. Aí começou a mostra e, de repente, entusiasmado com vários fatores, eu cheguei e falei, agora é hora de invadir. Invadi e falei um poema que é assim. Isso foi um audiovisual do Cacique de Ramos, que um artista plástico chamado Carlos Vergara tinha feito. Ele fotografava sempre os índios, os foliões do Cacique de Ramos, e fez uma seleção dessas fotos e fez esse audiovisual, que eram as fotos, eram retratos, né, portré dos foliões, né, dos índios, e a batucada do cacique, o áudio.
Aí aquilo foi me deixando meio alterado, né? E tinha mais um Alerte Limão lá, que era uma mistura meio explosiva de cachaça, rum e limão. E aquilo foi, eu entrei e falei esse poema. Como é? Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram, nós fechamos a cara. Eles repetiram, nós fechamos o corpo. Eles insistiram, nós comemos eles. Esse é o papo de índio. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram, nós fechamos a cara. Eles repetiram, nós fechamos o corpo. Eles insistiram, nós comemos eles. E aí começou, aí foi entrando um outro, como se a palavra já estivesse coçando no céu da boca, né? E só faltasse aquele estímulo ali para as pessoas começarem. E aí foi. Então, foi uma coisa muito bacana para a gente, porque todo aquele desejo nosso de ser cantor de rock and roll se realizou de uma outra forma, mas dentro da poesia, que era o que a gente sabia fazer, o que a gente gostava de fazer. Então, a gente começou a falar poesia no palco. As pessoas iam e gostavam e aplaudiam. Então, era como se a gente tivesse uma banda de rock ali. Isso os poetas da Nuvem Cigana. 4, 5, 6. Era variada, né? E aquilo foi... E não tinha som nenhum, mal tinha uma percussão, se tivesse. Era palo seco, era só a palavra. E a gente meio que gritando os poemas, às vezes, acho que lendo de vez em quando, mas sempre nessa energia mais rock and roll. E aquilo foi sensacional, porque além da gente começar a exercitar a fala do poema, que, um parêntese aí, a poesia, para mim, é sedução feita de som e imagem. De som, lógico que as palavras são som, e de imagens verbais dos poemas, né? Que levam, te arremessam para um outro lugar. Uma bela imagem no meio de um poema, você te seduz, com certeza que seduz. Mas você só vai ter essa sedução completa se você ouvir o poema, ou falar o poema. Não adianta você dizer que poesia é som se você faz uma leitura silenciosa do poema. Você não está articulando a palavra, você não está ouvindo. Você sabe que aquela palavra faz mais ou menos aquele som, mas não está ouvindo. Então, quando a gente começou a falar, talvez levado por uma certa vontade de estar no palco, de ser uma coisa mais próxima dos nossos ídolos, de cantores, isso nos colocou de frente para isso, que agora era preciso a gente articular as palavras. E aquilo foi sensacional para o nosso desenvolvimento da nossa poesia, porque aí sim a gente começou a entender o ritmo dos poemas e fazer com que as pessoas também ouvissem os poemas. E foi muito interessante isso também do ponto de vista comercial, porque as pessoas não tinham o hábito de entrar em livraria para comprar livro de poesia, ainda mais de poeta novo. E aí os amigos que iam, que já conheciam a gente, mas não conheciam os poemas, eles falavam, pô, esse aí que é isso aí que você escreve, que está no livro que vocês estão vendendo, é isso aí, é poesia? Pô, legal, gostei. Ia lá e comprava. Então, teve essas várias vantagens, esse início da oralização dos poemas, de colocar a gente diante do ritmo do poema e das pessoas conhecerem mais os poemas.
porque iam através das festas, dos lançamentos. Nos lançamentos, a gente falava, logicamente, os poemas e ajudava a vender e já fazer o próximo. O dinheiro de cada livro vendido era para investir em outro, né? E mais uma coisa também que não deve ser desprezada é que isso tornou a poesia um coletivo mais forte. Então a gente se reunia para conversar, para jogar bola, para fazer o carnaval, mas também se reunia para apresentar os poemas. Então era um coletivo ali se exercitando também. E aquilo circulava a várias vozes, como o rap é hoje em dia, né? Eu fico muito impressionado com essa potência do rap. Parece uma tribo de índios urbanos da periferia que tem um domínio completo da tecnologia, do ritmo, dos efeitos sonoros, das bases eletrônicas, e, ao mesmo tempo, falando 2, 3 ao mesmo tempo, e com um tempo e divisão fantástica que eles têm, né? E a gente nunca conseguiu isso, na verdade, assim, do jeito que eles fazem, né? Como os nordestinos também, os repentistas, que fazem de 2 a 2 e tal, e eu acho também uma coisa muito sofisticada de som. É de quem mora numa cultura oral. O que os rappers e os repentistas é de quem convive o tempo todo com a cultura oral, com as conversas, com o rádio, com o som dos instrumentos. É muito requintada essa relação. Apesar de serem poemas simples, poemas da vivência deles, né? Muitas vezes com rimas frágeis e tal, mas que, se você entrar nesse mundo, você vai ver a sofisticação que é, né? Que deu uma sobrevida, eu acho que o rap ele deu uma sobrevida, assim como o cordel também. Ele é um contraponto de uma poesia de tiragem culta, né? dos parnasianos, da poesia clássica, romântica, que está dentro do imaginário poético brasileiro, mundial, e eles vêm com esse contraponto da poesia popular, e que vai se impregnando de tal forma que passa a ser a poesia brasileira, em determinados momentos. O rap e o cordel, né? E que hoje é substituído pelo rap. O rap em todos os lugares. Você vai, você tem um rapper, você tem alguém fazendo um rap que tem muita semelhança com o cordel, as mesmas, jogo de rima e tal, mas com essa levada eletrônica, essa coisa rítmica que é característica desses tempos de hoje, cheio de câmeras e fios. Enfim, quando a gente começou a falar os poemas, estava iniciado um novo mundo para a gente. E isso se desenvolveu durante muitos anos. A gente começou a fazer essas artimanhas, que eram os lançamentos dos livros, que eram esses encontros, principalmente nos anos 70, e com a Nuvem Cigana. E aí o tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências também, fui trabalhando em jornal, escrevi crônicas, e trabalhei com teatro, depois com música. Fui parceiro de Blitz e Fernando Abreu, alguns grupos aí. Até que, em 90, a gente começa a ter um movimento lá no Rio. Eu, com já 40 anos, eu tinha a oportunidade já tinha um nome estabelecido, então
conseguia que a prefeitura cedesse espaço para a gente fazer o CEP 20.000, que é o Centro de Experimentação Poética, que já existe há 23 anos no Rio, que retomou aquilo que a gente fazia com a Nuvem Cigana, a poesia falada, a poesia performada. Só que, além da poesia, você tem bandas de rock, você tem vídeo, enfim, todas essas diversas linguagens artísticas você tem numa noite de CEP 20.000. Num espaço da prefeitura, um galpão. E agora a gente está saindo de lá e vai para outros lugares, além de fazer lá, faz em outros lugares da periferia do Rio. Mas sempre com esse prazer de falar, de transformar a poesia em palavra falada, em dar asas à poesia. E dar esse caráter mais social, caráter mais coletivo da realização do poema. Quando você fala, você precisa que tenha outro ouvindo, pelo menos. Então já inclui 2 pessoas no mínimo. Na poesia escrita, não. Você escreve e pronto. E o leitor lê e pronto. Então, a poesia falada ela é um estímulo ao encontro, é um estímulo ao coletivo. E isso, para mim, de certa forma, é uma alegria, porque a produção do poeta ela é muito solitária, né? Talvez uma das linguagens artísticas mais solitárias que tem é o escritor e o poeta. Porque na realização ali da obra dele, ele não precisa de mais ninguém. De preferência, inclusive, é bom que tenha um silêncio, ou tenha para você poder compor, não necessariamente. Diferente da música, do teatro, da dança, que sempre são coletivos se exercitando, né? Mas essa coisa da gente falar o poema, de oralizar o poema, nos levou a criar sempre de uma forma coletiva. Esses eventos que eu vou fazendo através dos tempos. E isso me dá muito prazer, porque eu acho que a arte, eu vejo assim, a arte é uma coisa para você não só fazer, mas principalmente você compartilhar com as pessoas, você ter aquela comunhão. O que me encanta muito na poesia falada é justamente isso, é que é direto do produtor ao consumidor, você não tem intermediários. Então você vai e fala, a pessoa recebe aquilo, se emociona ou não, vem falar com você ou não, mas muitas vezes vem falar com você e você já troca uma ideia, você já está conhecendo ela ali, sabe? É diferente da poesia escrita, que você faz um livro, você mal sabe quem leu aquilo, muitas vezes você não tem um retorno. Por isso que eu gosto também muito das redes sociais, porque você postando ali, você volta e meia, você tem retorno, e isso te dá mais ou menos uma avaliação do que você está fazendo, né? Poesia se presta muito para o Facebook, por exemplo, né? Acho eu. Eu fiz um livro há pouco que tem muitos textos que eu publico no Facebook. Hoje em dia eu publico tudo no Facebook, não tem um lugarzinho assim que um rascunho, um caderno, vai direto ali. Depois eu pego, retrabalho e coloco num livro, muitas vezes, né? Alguma pergunta? Eu queria, acho que eu já estou falando demais. Eu começo a falar, não paro. Deixa eu ver que horas são. Está na hora. Eu vou falar, então, mais uns 2 ou 3 poemas e a
a gente fecha. Se quiserem fazer depois alguma pergunta, pessoal, eu trouxe um livrinho aqui que está à venda por R$ 5. Mangueando, vou manguear o meu livrinho aqui, que é o texto da peça que eu estou com ele em cartaz, que são muitas dessas histórias que eu contei aqui para vocês e outras mais, que eu faço. Essa coisa de falar os poemas me levou ao palco. Então, eu fiz um livro de memórias que eu publiquei em 2010, chamado Uma História à Margem. E aí foi um trabalho de 3 anos, um livro, umas 300 páginas e tal. Mas eu não me fiquei satisfeito com aquilo, porque eu tive que me esforçar para viver 60 anos, porque foi um esforço glorioso. Depois, me esforçar para escrever o livro, foram 3 anos de confecção do livro. Para ele terminar ali numa estantezinha de uma livraria, assim, que ninguém lê, e fica ali fechadinho e tal. Falei, não, a minha vida não dá para ser assim. Aí eu transformei ela numa peça. Eu escolhi as melhores partes do livro e fui para o palco. Essa coisa de falar os poemas em saraus e recital já te dá uma cancha de palco. E aí eu tive esse prazer imenso, porque é você trabalhar. Eu talvez não conseguisse contracenar. Se fosse uma peça com vários atores, para mim ia ser mais difícil, por conta justamente dessa coisa de contracenar, de ter que esperar o outro falar e você fala, não sei o quê. Não dá para improvisar pouco. Isso aí eu tenho uma certa timidez em relação a isso. Mas sozinho no palco, não. Por incrível que pareça, você fica muito mais à vontade ali, porque é você com você mesmo e com o público, né? Mas se você esquecer, esquece, improvisa. O outro não depende, né, das tuas deixas. E aí eu fiquei muito feliz, porque ali me coloca diante de 4 possibilidades de você expor a tua coisa, se expressar artisticamente. O relato, né, eu contando as histórias, o poema, falar os poemas, o canto, eu canto uma ou outra música, e a cena. A cena, de vez em quando, eu faço, estou falando e estou fazendo a cena. Então, são 4 formas de você transmitir a tua vida, né? E eu gosto muito de fazer. Um dia eu vou vir para São Paulo fazer. Eu vou fechar, então, com... deixa eu ver aqui. Um poema. Vou fechar com um poema. Depois, se me lembrar, eu falo outro. Não, vou falar 3 poemas. O primeiro diz assim: Aô, 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 aô. A objetividade da fotografia é uma falácia. Erram os que acham que ela retrata o real. O que há é que quando o fotógrafo diz, olhe o passarinho, uma ave de asas oblongas, não acredito nisso. Soou o passarinho aí justamente na hora que eu falei nele. Sensacional isso. Sensacional. Se tivesse combinado, não ia sair tão certo. Então, vou retomar. Não, que isso, maravilhoso. Se a gente combinasse, não ia ser melhor. Aô. Esse aô é uma forma mnemônica que eu faço para não esquecer o início do poema. Que o poema começa, a objetividade da fotografia é uma falácia. Então, eu repetindo aô, aô, ela já me deixa a objetividade. Então, é um recurso mnemônico. Aô, 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 aô. A objetividade da fotografia é uma falácia. Erram os que acham que ela retrata o real. O que há é que quando o fotógrafo diz, olha o passarinho, uma ave de asas oblongas,
sai de dentro do olho da câmara, com um embornal de pincéisinhos e uma paleta de cores. E sobrevoa a cabeça do fotógrafo. Sobrevoa a cabeça do fotógrafo e pousa sobre seu ombro esquerdo. De lá, pinta a cena. Em suma, a fotografia é uma ópera de pássaros. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Depois a gente combina. Ai, ai. Esse eu gosto desse poema, ele é sonoro. Eu não gosto nada de falar aqui atrás, eu estou meio encabulado de estar atrás dessa mesa e vocês aí, essa mesa aqui, eu sentado. Isso é quase um crime de lesa pátria, falar poesia sentado. Mas já porque eu estou amarrado aqui, eu tenho fios e tem microfone aqui. Eu vou me levantar, então. Me rebelei. Eu posso falar em pé? Bom, tá. Eu falei que ia falar 3, agora eu tenho o último, mas esse aqui... Ai, meu Deus, já caiu o negócio aqui. Então, esse aqui foi de 72, do meu terceiro livro, ele foi publicado em 75. Chama-se Desabutino. E é bem um retrato daquela época, dos anos 70. Diz assim: quem quer saber de um poeta na idade do rock? Um cara que se cobre de pena e letras lentas, que passa sábado à noite embriagado, chorando que nem criança à solidão. Quem quer saber de namoro na idade do pó? Um romance romântico de Cuba, cheio de dúvidas e desvarios, tal a balada de Neil Sedaka. Quem quer saber de mim na cidade do arrepio? Um poeta. Sem eira, na beira de um calypso neurótico, um Orfeu fudido, sem ficha nem ninguém para ligar, num dos 527 orelhões dessa cidade vazia. Dessa cidade vadia. E esse terceiro é um poema mais ou menos recente, já tem muitos anos, mas já do terceiro milênio. Diz assim: cidade, parada estranha, aglomerações, linhas cruzadas, engarrafamentos. Estranha cidade parada, cristalização de caos, tédio, estupor, escornada no espaço. Veias abertas pedindo mais, 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 sempre mais. Cidade, paradinha sinistra, Babel bélica, bando de gente a ir a algum lugar nenhum. Infinito véu de pulsações, gases, desejos, dejetos, gestos, palavras e balas, perdidas, perdidas, perdidas. Cidade, sinistríssima parada. Tudo é recriado e se esfumaça. Seu Citroën, seu rock and roll. Luzes da cidade refletem na sarjeta what's going on. As prensas não podem parar. Notícia, 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 revista já vista, já velha. Reprocessando matéria, clonando ideias. Novelha, novelha, novelha. Cidade, paradinha de maluco. Choque elétrico todo dia, há dias, meses, anos. Desintegrar bang big numa implosão final. Impotentes para formatar bilhões de raios catódicos, trilhões de informações espúrias, cidade, parada estranha, excesso, exagero, coisa, fumaça, corpo crivado de bits, corpo crivado de bits, corpo crivado de bits.
Repararam que eu esqueci? Eu esqueci, né? Mas, como vocês não conhecem o poema, pode parecer que eu não esqueci, mas eu esqueci. Desculpa. Então, é isso. É o que eu tinha para apresentar aqui hoje, essa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Muito obrigado.